E aí, galera, vou adicionar aqui o Instituto Parresia. Ok. E aí, Lenita, tudo bom? Bem, parece que a Regma deu certo. Opa, Isso. Regma, tudo bem? Olá, Vitor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Só esperando o pessoal entrar, né? O pessoal já Isso, está entrando. Ó, o exatamente. Vitor, Para o povo entrar. Josi, O Ítalo já entrou. né? Ixi, o É, Ítalo aí tá famoso depois do Congresso de Jovens. Teve a missa de envio dele, vai para Belém. Isso olha aí, Ítalo. aí. A Belém. É, vai como jovem missão para Belém. Esperou eu sair da assessoria jovem para mandar a carta dele. Oh, coisa boa. A Brincadeira. Mariana entrou também. Exato. E lembrando, né, Regman, que eu acabei de receber aqui uma mensagem para a galera se inscrever no Instagram, tá? Seguir o Instagram da EMI, né? É, O exatamente. arroba EMI Oficial, viu? EMI Nogueira Oficial, gente. Ela É também vai fazer uma live daqui a algumas horas. isso mesmo. E também vamos seguir o Instituto Parresia e lá no link da bio do Instituto Parresia, a gente Uhum, pode encontrar muita coisa, viu, Vitor? exatamente. Inclusive, pode baixar o infográfico sobre doutrina social da igreja, que é o tema que nós vamos conversar hoje. Né? Exatamente. Hoje Exatamente. nós vamos falar com o Vitor Aragão, que está em Roma, querido irmão. Vamos falar sobre doutrina social e ideologia. E você pode fazer uma visita na nossa bio e já baixar o infográfico sobre doutrina social. Tem um e-book lá também, muito interessante, sobre doutrina social. No podcasts, lá no Spotify, nós estamos com alguns podcasts também sobre doutrina social, sobre meio ambiente, muito Uhum, interessante, viu, Vitor? uhum. Muito interessante o Demais. podcast. Nós estamos também com alguns mini cursos sobre doutrina social. Essa semana, Vitor, nós estamos com um mini curso sobre o histórico da doutrina Do social, muito Jefferson, interessante. né? Que é professor de história lá de Natal. É um cara super capacitado, muito bom mesmo. Estava até assistindo assim um pouquinho do curso dele. Confesso que eu tenho que assistir o resto, assim, mas peguei já alguma coisa. É porque Conheço ainda ele não também. terminou, né? Tá passando. São 5 dias, né? Exatamente. Tá passando. A Maria Valentim também tem um curso de introdução à doutrina social que está lá no nosso YouTube, vale muito a pena. Exatamente. E isso é um tema muito atual, né, Regman? Que às vezes a doutrina social da igreja, ela às vezes é muito falada e mal conhecida, né? O que às vezes a gente fala muito através de pessoas que a gente escuta falar, mas a gente não conhece ela de verdade, né? E por isso a gente acaba caindo, inclusive, na ideologização, que vai ser o nosso tema de hoje, né? E a gente pode Ideologização da doutrina. escorrega nessa ideologia, né? Então é importante a gente se aprofundar, não é isso, Vitor? Para conseguir Exatamente. separar uma coisa da outra, né? Exatamente. Separar uma coisa Vamos da outra. começar, Vitor, né? vamos começar. Você quer que eu faça uma oração por você, Vitor? Por favor. Preciso demais. Para a gente iniciar a nossa live com Jesus, né? Em nome do Com Pai, do certeza. Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, eu quero te entregar esse momento, te entrego o Vitor, todo o seu serviço apostólico, e te peço que neste momento venha sobre ele para nos ensinar, nos ministrar a doutrina social da igreja. Ave Maria, cheia de Cheio de graça, graça, o Senhor é convosco. bendita sois Bendito, vós entre as mulheres, bendito é o bendito é o fruto do fruto vosso ventre, vosso, né? Jesus. Santa Maria, Santa Mãe de Maria, Mãe Deus, de Deus, rogai por rogai nós, por nós, pecadores, pecadores, agora e na agora nossa e na hora de nossa morte. morte. Amém. 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 Então, o Vitor Aragão está morando em Roma, está no Exato. seminário, não é, Vitor? Uhum. Aí no Brasil tá bem cedinho, mas aqui já deu 10 horas, né? A gente já tá. São 5 horas de diferença. O Vitor está lá fazendo a sua oferta, não é isso?
altas horas da Exatamente. noite, conversando conosco. Tranquilo, E 10 horas tranquilo. está fazendo teologia, não é isso, Vitor? Exatamente. Estou estudando aqui teologia. Eu sou seminarista, né? Fiz a filosofia em Fortaleza, onde os seminaristas da comunidade estudam, na Faculdade Católica de Fortaleza. Inclusive, no meu trabalho de conclusão de curso da Faculdade Católica de Filosofia foi sobre Jacques Maritain, grande amigo de Paulo VI, e ele é um filósofo católico muito estudado também na Estudou doutrina social da Igreja. sobre liberalismo, né? Ele tem um livro, Humanismo, não é isso? O Sobre humanismo liberalismo. integral. Ele fala da pessoa humana, fala sobre a história dos humanismos, né? E aí depois ele faz uma grande crítica ao liberalismo, ao marxismo e ao totalitarismo fascista. Então, tem muito pano para manga, né? E aí pronto, hoje eu estudo aqui teologia na Pontifícia Universidade Lateranense. Então já fica a dica, meu irmão, minha irmã, já fica a dica aí do livro Humanismo Integral, do Jacques Maritain. Sim, muito bom. Maritain. Bem, é francês aí, eu não vou me arriscar a falar, né? Vitor, vamos começar então. Vamos falar sim. um pouco a respeito de ideologia. E eu queria te fazer uma pergunta. Você pode colocar a sua pergunta aqui nos comentários. Você que está acompanhando a live, meu irmão, minha irmã, pode colocar as perguntas aqui nos comentários que a gente vai... Parece que deu uma travada aí, já voltou. Perguntas também, tá certo? Uhum. Vou começar aqui com uma pergunta minha e aí, à medida que as pessoas forem perguntando, a gente vai fazendo respondendo também, não é isso, Vitor? Exatamente. Vitor, primeira coisa, né, que a gente precisa saber sobre ideologia, quando a gente pensa nisso, a gente fica preocupado, né? Quais são os riscos, Vitor, da ideologia, assim, pensamento ideológico, daquele pensamento que destoa um pouco? Existe risco? Quais são os riscos? O que a gente pode fazer também para evitar e não cair nesse engano, né, nessa falácia? Diz aí, Vitor, está contigo. Exatamente. Obrigado. Bem, é um tema que é muito atual, né? A gente falar sobre ideologias é um tema extremamente atual, porque até parece que para a gente poder, para nós podermos emitir uma opinião, a gente precisa se ligar a uma ideologia, né? Já cantava o Cazuza, ideologia, eu quero uma para viver, e parece que a gente vai entrando nessa e vai achando que para a gente ter um pensamento correto, e vai até chamando, às vezes, o pensamento cristão e o pensamento católico da minha ideologia. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Ideologia é algo criado pelo homem, centralizado no homem, em ideias humanas, né? E Aristóteles, ele já dizia que não existe algo que possa ferir mais o homem do que propor somente o humano a ele. Bem, parece um pouquinho complicado, né? Mas é simples. O homem, ele tem uma sede de algo que ultrapassa, de algo que é muito maior do que ele, do que transcende ele, né? Então, a verdadeira visão de pessoa humana, da pessoa humana, no seu valor e na sua dignidade, é aquela visão integral, né? Como diz, inclusive, o Jacques Maritain, que a gente dizia agora, o humanismo integral. É essa visão de pessoa humana que eu olho para o homem em todas as suas necessidades, neste mundo, mas também o homem que transcende ele mesmo, né? O homem que é corpo, mas o homem que também é espírito. E a sociedade, ela vai sendo vista a partir desta visão também do homem, uma sociedade do bem comum, uma sociedade que eu vou justamente vendo o homem, possibilitando ao homem a graça dele viver essa dignidade que ele tem, de ser visto corpo e alma, corpo e espírito, né? E qual é o perigo da ideologia, né? Que é a nossa pergunta. O perigo da ideologia é porque justamente excluindo Deus, tirando Deus, ela é sempre reducionista. Ela reduz o homem a alguma coisa. Por exemplo, vamos pegar aqui, já pegando... Existem ideologias, a gente vai falar depois, mas existem ideologias que resumem o homem a simplesmente um trabalhador
de um Deus-Estado. Né? Existe um outro tipo de ideologia que não reconhece a dignidade do homem, coloca tudo nos méritos do homem, chama isso de liberdade e acaba não dando ao homem as condições que ele precisa para poder viver a boa vida dele. Né? Então, o perigo das ideologias é sempre o perigo de um grande reducionismo. O que a gente poderia dizer aqui para completar? A partir do momento que o homem ele sai de um teocentrismo, né, ali onde Deus era o centro de tudo, né, que também, de repente, no meio desse teocentrismo ali, do medievo, da época da Idade Média, de repente o homem também faltava algo para ele, faltava ele se enxergar também em toda a sua dignidade, mas, ao mesmo tempo, ele se olhava como homem, imagem e semelhança de Deus. A partir do momento que o homem diz, penso, logo existo, e aí ele vai excluindo Deus, tirando Deus como alguém, considera Deus alguém que tira ele de quem ele é. E aí vai tirando Deus, ele não vai mais se reconhecendo. E ele vira um monstro. Né? Para dar um exemplo aqui, você pega a definição de homem, por exemplo, de Freud. Vamos pegar Freud. Freud dizia, o homem é um poço de libido, um poço de paixões desordenadas. Né? Então você olha, o homem de repente é reduzido a ser uma coisa assim, um monstro. A ser um monstro. E por isso, não é interessante, né? É bastante interessante. A gente percebe, Vitor, como você está dizendo aí, que a ideologia mutila o homem. Exatamente. Maneira, porque o homem ele é um ser integral, que é corpo e alma, e a ideologia sempre vai tirar alguma coisa desse homem, não é? E acaba sendo... Faz uma caricatura de homem, né? Em nome do próprio homem, se trai, há uma traição ao homem. Em nome de uma independência do homem, a gente acaba tirando do homem quem ele realmente é, né? E ele não se reconhece mais. Exatamente. Mutilando a grandeza dele na hora que você tira alguma coisa, né? Algum elemento essencial desse, como é a espiritualidade, como é o amor a Deus, né? A base de tudo, né, Vitor? Exatamente. E isso, quando eu tenho uma visão reducionista, que mutila quem é a pessoa humana, eu acabo também traindo a sociedade, chamando de bem comum algo que não é bem, porque não dá ao homem a possibilidade de viver a boa vida que Deus reservou para ele, né? Então, isso também é um perigo que a gente está falando aqui do valor, da dignidade do homem, desse homem que deve ser visto integralmente, mas a gente também vê que quando se traz isso aqui, a sociedade acaba entrando por vias e por caminhos muito complicados, né? Que trai o homem e trai ela mesma, né? Tchau, Camila. Né? A sociedade também, porque se o homem é o homem que faz a sociedade, então acaba prejudicando também. Sabe, Vitor, quando eu percebo, quando eu olho para algumas ideologias, a gente olha assim, às vezes tem uma impressão de que ela é boa até, né? Mas quando a gente se aprofunda e que a gente coloca a pessoa humana no centro, parece que essa questão assim da centralidade da pessoa humana, que está muito na doutrina social da igreja, nos favorece a distinguir o joio do trigo. Você não acha, meu irmão? Porque exatamente. Quando você coloca a pessoa humana, você vai distinguir que aquela ideologia, às vezes, não é aquilo que ela se mostra ser, né? Vamos dizer, cai as máscaras. Vamos dizer assim, exatamente. Olha, sabe uma coisa que é interessante, Egma? Por que às vezes a gente se sente atraído pelas ideologias, né? Às vezes as ideologias, elas vestem uma máscara de valores cristãos. Ou seja, ela se utiliza de valores cristãos e deturpa esses mesmos valores. Ela realmente entra e, para atrair o homem, ela se utiliza deturpando esses valores e depois que você entra nela, aí você corre o grande perigo, né?
você corre um grande perigo. Um exemplo, por exemplo, é a ideologia marxista. A ideologia marxista, ela é cheia de valores cristãos deturpados, né? Como dizem alguns filósofos, alguns pensadores, eles chamam isso, né? Como também o totalitarismo, por exemplo. O totalitarismo, ele pega o homem e faz do homem um escravo de um chefe de Estado que nunca erra, é quase um semideus, né? Isso aqui é muito interessante. Isso aqui a gente viu ali na época, ali antes da Segunda Guerra Mundial, a gente vê em toda a história, né? Um chefe que é quase um semideus, que ele não pode errar e você perde toda a sua visão crítica, né? Normalmente, os totalitarismos, eles se dizem religiosos. Uma coisa que é interessante, que também a doutrina social da igreja ensina. Eles se dizem religiosos, mas, na verdade, o que eles fazem é se utilizar de Deus. Eles se utilizam de Deus em vista de si mesmos, e quando a gente vai ver lá no fundo, você não consegue reconhecer duas coisas neles. Isso aqui também foi uma coisa que eu peguei de um livro, se não me engano, ou do Jacques Maritain, ou está no compêndio da doutrina social da igreja. Você olha para o totalitarismo, talvez diga que ele é religioso, mas você, olhando para ele, você não vai ver perdão e amor. Você não vai ver nele perdão e caridade, né? E sem isso, não existe cristianismo, viu? Não existe, né? Exatamente. E o totalitarismo, ele tem, o centro dele é o ódio, né? Então, isso realmente é né? Centralização de poder e tudo. Aí, quando você fala, não existe o perdão e o amor, a gente já entende que está todo permeado por esse sentimento que não, né, não é bom, que é o ódio. Né? Mas, exatamente. Vitor, fala um pouquinho do liberalismo para a gente. Estava falando Falo sim. Do totalitarismo e tudo, mas vamos ouvir um pouquinho do liberalismo também? Sim, depois até do marxismo, que a gente tem muita coisa para falar, né? Bem, tô vendo, só dar um abraço aí para todo mundo, viu? O Frei Jean aqui de Roma, que está aí presente. Tem uma galera, tem gente até falando em italiano, né? Aí a Camila falou tchau. Bem, sobre o liberalismo ele se veste de liberdade, né? Ele se veste de uma capa de liberdade e reduz o Estado ao mero espectador de regras humanas, né? Da regra ali do livre mercado, da regra de um homem que faz as suas próprias regras e que ele vai com essa cara de liberdade. Liberdade é um grande valor, é um valor divino. Foi Deus que nos deu, né? A liberdade. Foi Deus que nos fez livres, né? O homem ele tem uma liberdade diferente de qualquer outro animal. O homem ele tem uma liberdade que constrói a história, né? Nenhum outro animal é capaz de fazer história como o homem faz história, né? Então, o liberalismo ele pega essa grande marca que nós trazemos desde toda a eternidade, desde o nosso nascimento da liberdade, e acaba deturpando ela também, né? Toda ideologização faz isso, né? A igreja ela vai mostrar, né, que o liberalismo até às vezes considera a religião boa para o povo, mas às vezes se utiliza também da própria religião, né? E ele arrisca não pensar no bem individual do homem, né? Ele arrisca falando sempre de uma meritocracia, falando sempre do homem que nasce com capacidades iguais para poder desenvolver a sua própria vida. Ele arrisca não dar isso. Isso fica muito no discurso. Porque como o Estado vira só um espectador, o Estado ele também tem o dever de fazer com que essa igualdade de oportunidades ela possa acontecer. E o Estado ele também tem, apesar de, por um lado, é importante o livre mercado, assim, por um lado, sim,
Não é que o Estado ele tem que ser o detentor de todos os poderes e aquele que vai ser o dono de todas as coisas, e que isso aí também a gente viu que não dá certo, a gente vê pelo marxismo. Mas também você excluir totalmente o Estado é deixar o homem à deriva, em especial os mais pobres. E é aí que a igreja também condena esse tipo de ideologia. Porque esse tipo de ideologia, quando você deixa ela correr solta, você permite a exploração dos mais pobres pelos mais fortes, né? Então, a questão do livre isso... mercado, né, Vitor? Exatamente. Quando você solta o livre mercado, fica o forte com o forte em detrimento dos mais frágeis, que são os pobres. E aí resulta numa grande desigualdade social. Né? Você lembra ali da época da Revolução Industrial, né? Isso. A questão do, assim, pegando o gancho aqui que você está falando a respeito do liberalismo, a gente tem muito cuidado com o individualismo que está na base do liberalismo. Exatamente, bem lembrado. Quando existe valores morais como solidariedade, aí consegue se medir um liberalismo, né, uma democracia liberal e tudo. Agora, quando você tira Deus, é o grande risco. Exatamente. Você deixa o homem como Deus, né? E, na verdade, você coloca um outro tipo de Deus, né? Uma coisa que é interessante quando você estuda as ideologias é porque elas são ateias, elas tendem a reproduzir um outro Deus, um outro Messias, um outro tipo de religião. A gente vê isso muito claro, a gente pode falar depois no marxismo. Mas aqui no liberalismo também o Deus dinheiro, né? O Deus mamão, como diz a palavra de Deus, né? E aí você exclui toda a caridade, né? Você exclui toda a solidariedade, como você dizia, né? E aí o homem ele fica sem as referências dos valores, né? O Lucas está comentando muito aqui, ó, o Lucas, teu amigo, Lucas Vidal, falando do... Eles pregam uma facilidade que exclui o sofrimento e as dificuldades. É isso mesmo, né, Vitor? É exatamente isso mesmo. Não é? O Lucas está falando aqui, é isso mesmo. Estou aqui procurando. Pois é. Exclui o sofrimento, exclui... Exatamente isso. Agora eu estou tentando aqui. Sim, exclui as dificuldades. É isso mesmo. Esse aqui é o risco que a gente corre. Você tira Deus das coisas, você tira Deus... Olha, você tira a verdade. Quando você tira a verdade do homem, ele tem que buscar a verdade. Ele vai buscar a verdade em outro lugar, né? Ele vai buscar a verdade em outros lugares, né? Bem, o Vitor Pinheiro, ele fez aí uma pergunta bem interessante, mas antes de responder a pergunta dele, você me permite falar do marxismo? Vamos falar um pouco do marxismo, né? Porque já falou do totalitarismo, já falou do liberalismo, tem que falar do Exatamente. Muitos falam, inclusive, que o totalitarismo é uma consequência de um liberalismo, assim, deixado sem freios, né? Sem freios, né? Bem, o marxismo ele tem uma característica muito interessante. Ele tende a se tornar uma religião e um novo messianismo, né? Então, o que acontece? O marxismo, dizem muitos historiadores, que ele nasce exatamente de uma decepção, digamos assim, de uma decepção com os cristãos até. Olha aí. Porque ele olha para o mundo, ele olha toda a desigualdade do mundo, ele olha, inclusive, coisas que realmente existem, constata essas injustiças que existem, e ele inventa um sistema sem Deus. Porque ele olha, você olha aqui o mundo cristão com essas injustiças, e aí ele se declara totalmente ateu, é o sistema realmente que se declara ateu, que exclui Deus de forma gravíssima, de forma forte, né? E inventa um Deus, o Deus-Estado, onde cada pessoa, onde cada homem se anula a sua criatividade, anula aquilo que ele é, em vista de um novo Deus que é erguido, o Deus-Estado, né? Um Deus-Estado que tem um Messias também, como na história cristã. O Messias é o proletariado, né? Ou então, você até veste de Messias
aqueles revolucionários. Então você coloca, inclusive, nas praças, né? Aquelas figuras, estátuas e tudo, onde de repente seriam as estátuas religiosas, você, inclusive, os dias santos se tornam os dias para venerar o Estado e venerar aqueles novos homens revolucionários. Você maqueia, você faz de uma ideologia, inclusive, uma religião, né? Existe um pensador que diz, o grande religioso, diz assim, quando ele falando do marxismo, né? O marxismo é tão religioso que, por ser tão religioso, como é que ele diz? Deixa eu só lembrar aqui. Ele se diz tão religioso que ele não considera ser um orante, né? Entre aspas. O grande religioso reza automaticamente, né? Então ele nem lembra que está rezando, mas ele já reza automaticamente. Eu sou assim, eu sou uma pessoa muito religiosa e automaticamente a oração vem, né? O marxismo, com outra religião, a religião ateia, ele é tão religioso que ele não reconhece isso, né? E aí você vê uma grande anulação do homem, você vê um homem que é considerado na sua dignidade a partir do momento que ele aceita tudo. Ele aceita tudo o que o Estado diz. Né? Um homem que não é considerado na sua dignidade, né? E aí... Ação, né? Exatamente. Exatamente. É um grande risco, né? E inclusive, os contravalores que surgem a partir de todas as ideologias, mas do marxismo também, em especial, existem muitos contravalores que até hoje permeiam o nosso coração. A gente dizia que as ideologias, elas nos atraem, né? Elas deturpam valores que a gente traz dentro do nosso coração, que Deus colocou dentro de nós. E esses valores que são contravalores, eles nos enganam e nos atraem. E a gente sempre tem que ter cuidado. O Papa Francisco fala constantemente disso. De não transformar a doutrina em ideologia e de não se enganar. Não se enganar com as ideologias. Eu até escrevi aqui em algum lugar uma coisa. As ideologias... No socialismo, no marxismo, né, que você estava falando, Vitor, a questão da massificação das pessoas, né? Então, isso eu vejo assim, um grande risco quando o povo não é visto como povo, porque o povo guarda a sua individualidade, cada pessoa ela tem capacidade de se desenvolver e crescer na própria individualidade e contribuir com a sociedade na riqueza que ela é. Exatamente. E o marxismo, ele iguala todos de uma maneira e trata a população como uma massa. E isso vai gerando uma grande frustração do homem. Além da gente ter o grande problema do materialismo, né? Você vai considerar a realização do homem a partir do material, nada menos humano do que isso, né? A gente tem um pensador que ele fala assim, nada mais inumano, mas é uma palavra um pouquinho às vezes difícil. Então nada menos humano, né? É porque o marxismo ele faz isso. Tudo que se relaciona ao homem diz respeito à economia, não é isso? Exatamente. Você resume toda a vida humana a um aspecto econômico, né? Que é total. E além de um grande perigo, que esse aqui é um dos perigos que eu vejo mais forte hoje, ainda enraizado na gente. Porque é fácil você dizer, olha o marxismo. Eu olho para o marxismo, olho para as experiências marxistas que já passaram e as que nós temos ainda hoje, a gente vê os grandes problemas dela, né? Mas você ainda tem a questão da luta de classes, né? Que o marxismo ele coloca. Tem sempre uma vítima e o aniquilador, né? E aí você vai considerando tudo em uma luta de classes e perde o aspecto da comunhão, do bem comum, da comunhão, do bem comum do homem da sociedade que vive unida, né? Que vive, e cada um vai dando ali os seus dons,
aquilo, os seus dons, aquilo que você tem como pessoa, de forma particular, e assim a sociedade vai sendo construída. A sociedade do bem comum vai sendo construída, né? Muito bem, Vitor, é isso mesmo. E diante de tudo isso, Vitor, queria saber de você, tem uma pergunta que você vai responder, mas se você puder só fechar antes, falando da ideologia, o que a igreja, nesse sentimento, porque a igreja milenar, ela passou, a doutrina social da igreja, ela monta desde os evangelhos e tudo, e foi sendo construída, com a Renovaram foi sistematizada. Então, a igreja tem uma experiência, sabedoria, e olha para toda essa realidade com uma maneira particular, percebendo os riscos. O que a igreja vê? Como é que a igreja vê? Você que está em Roma, né? Uhum. Como é que a igreja vê toda a realidade, né? Toda essa questão aí das ideologias, de tudo isso, o que você pode nos transmitir assim a respeito disso? Sim. A primeira coisa que a gente pode transmitir é aquilo que a gente falava no início. O Vitor fez uma pergunta, então existe um sistema, uma pergunta bem direta, né? Às vezes a gente quer muito encontrar um Messias, uma pessoa que, bem, Messias é um só, Jesus Cristo, né? A gente não vai encontrar respostas prontas para um sistema perfeito que consiga encaixar, né? Bem, a igreja, ela não... Inclusive, eu tenho aqui uma parte do compêndio da doutrina social da igreja. Bem, bons livros. Compêndio da doutrina social da igreja é muito bom, né? Livro de cabeceira, assim, né, Vitor? É um livro de cabeceira, mas você encontra ele de graça na internet, né? Pode ser uma aba também do seu Google Chrome, né? Dá para baixar, dá para abrir no Vaticano.var, né? Bem, ele diz assim, o compêndio da doutrina social da igreja: o cristão não pode encontrar um partido plenamente as exigências éticas que nascem da fé e da pertença à igreja. A sua adesão a uma corrente política jamais será ideológica. Ou seja, só dando uma pausa aqui, a corrente política que a gente entra e o que a gente vai acreditar politicamente falando, ela jamais será ideológica. Ou seja, eu pego aquilo ali como uma verdade, praticamente uma verdade de fé para a minha vida, perco toda a visão crítica sobre aquilo ali e faço daquele ali o meu Deus, daquele sistema de ideias, daquela ideologia, daquele sistema de ideias, o meu Deus. E aí eu vou vivê-lo ali daquela forma, com tudo, porque aquela ali é a verdade. Esse é o grande perigo da gente escolher uma corrente política e tratar aquilo ali como a minha verdade, né? Mas sendo sempre crítica, esse aqui é um ponto, sendo sempre crítica a todo o sistema, né? A fim de... Perdão, só me atrapalhei aqui. Não será já mais ideológica, mas sendo sempre crítica, a fim de que o partido e o seu projeto político sejam estimulados a realizar formas sempre mais atentas a obter o verdadeiro bem comum, inclusive os fins espirituais do homem, né? Inclusive os fins espirituais do homem. O verdadeiro bem comum, que não é só o bem do homem no que diz respeito ao bem material, ao bem, mas também os fins espirituais do homem. Isso é que faz um homem de verdade. Então, a igreja crê na democracia, mas dentro da democracia, a gente sempre tem que andar a partir de uma visão crítica de tudo. A partir de uma visão crítica, sempre tendo como plano de fundo, ou talvez até mesmo como aquela coisa que não pode ser nunca traída, uma radical caridade, a caridade como grande verdade, e o bem comum. E o bem comum, né? Essa visão da pessoa humana na sua perspectiva integral e também um grande desejo de justiça humana. Um grande desejo que ninguém viva a fome, por exemplo,
um grande desejo de que nenhum homem possa viver sem dignidade, no ponto de vista material e no ponto de vista espiritual. Por isso, a sociedade que a igreja, a sociedade do bem comum que a igreja defende, é uma sociedade que, a partir dessa luz de quem é o homem, vê a sociedade não como uma massa, mas vê a sociedade como pessoas humanas, uma multidão de pessoas humanas, cada uma com o seu valor e a sua dignidade. Não existe resposta fácil. Isso aqui é uma coisa importante. Na doutrina social da igreja, que a igreja acredita, não é em respostas fáceis. Respostas fáceis nos deram Marx, e a gente viu o estrago que deu. Né? Respostas fáceis nos deram diversos pensadores ideologizados, que inventaram ideologias. Respostas fáceis, inclusive o Papa Francisco também falou isso um dia desse. Sabe, grandes pessoas ideologizadas que chegaram nos concílios, os hereges. Os hereges, a partir de pensamentos humanos, quiseram encontrar respostas fáceis para um homem que é um todo dentro de si, para um homem que é um todo divino, inclusive. Deus criou o homem como um ser altamente complexo. Então, a sociedade nunca vai ter as respostas verdadeiras se buscar as respostas fáceis. Se buscar pensadores que já têm, mas essas respostas elas são construídas a partir dos valores que Cristo, que a igreja, que o magistério da igreja nos dá. Tá bom? Falei demais, né, Regina? Eu sempre tenho esse grande problema de falar muito. É isso mesmo. Bem, Vitor. O homem é capaz de transcender, não é? Agora sim, o homem é capaz de transcender, ele se supera, ele surpreende. Isso, você voltou aí? Voltou. Então, o homem é capaz de se transcender. A fórmula pronta nunca vai dar certo, porque o homem é capaz de transcender. Por isso, caber é um figura, o homem sempre é isso, não é verdade, Vitor? Uhum. Principalmente quando se fala a respeito do amor e da caridade. O homem sempre é capaz de mais. Ele sempre é capaz. Exatamente. E a transcendência é exatamente quando você pega uma ideologia e coloca o homem numa caixinha, aí você reduz o homem, mutila. Você arrisca como você estava a fazer o... Vitor. Exatamente. Meu irmão, que alegria que alegria conversar com vocês. Pergunta aqui se toda religião tem direito de existir. É isso? Foi isso que o Rubens perguntou? Bem, claro, tem aqui as respostas verdadeiras nunca são respostas fáceis. Foi Dourado. Instituto Parresia tem cursos no YouTube, no podcast. Exatamente. A gente só assim, só para dizer, Regma, que bem, tá dando aqui a nossa hora, mas até o Clésio, ele fez aqui também uma pergunta sobre um sistema chamado distributismo, né? Bem, Clésio, eu vou ter que ser bem sincero contigo, que eu preciso pesquisar um pouquinho. Bem, não, se você quiser responder, você pode responder, porque com muita humildade eu precisaria me aprofundar mais sobre o assunto para poder responder. Mas se você souber, já... Qual foi a pergunta que eu me perdi, Vitor? Bem, isso não, sobre o sistema econômico associado ao escritor católico Chesterton, do distributismo, né? E pergunta o que a doutrina social da igreja fala sobre esse sistema, né? E tem várias outras, né, também aqui, mas que a gente já vai chegando na nossa hora, mas que também eu preciso dizer que eu acho que essa live aqui ela vai precisar de uma ou outra para a gente, inclusive, se aprofundar mais. Um assunto altamente vasto, né? Vamos lá, né, Vitor? A gente vai juntos e a gente chega lá. Vamos marcar outra live, aí a gente chama a galera
tá certo? Para falar um pouco de Chesterton. Fica uma dica para o Instituto Parresia, para nós estudarmos e trabalharmos um pouco a doutrina de o que Chesterton fala e tudo mais. Para não ser uma resposta solta. Exatamente. Tá bom? Também quero tá a parte 2. O Mano falou que quer a parte 2. É isso mesmo. Não, inclusive aí o Rubinho é um cara altamente preparado também. Quem tiver dúvida pode também mandar aí mensagem, tanto para o Instituto Parresia, como aqui no meu pessoal. A gente pode, inclusive, você pode mandar perguntas que iluminam, inclusive, para que a gente possa se aprofundar mais. A gente manda ali para o Instituto Parresia e também a gente também pode ir respondendo ali no pessoal, não é isso, Regma? Sim, nós vamos responder essas perguntas aí. Eu quero... obrigado, Instituto Parresia, o Bruno está falando, por nos esclarecer sobre este tema. E, queridos irmãos, obrigada aí pela presença de vocês, foi uma alegria. Vitor, foi ótima a nossa live. Gostei muito, viu? Alegria Espero toda que a gente minha. seja a primeira de muitas, viu? Porque o povo está querendo a parte 2, na verdade. Então, com a graça de Deus, vai estar mais perto do Brasil, não é verdade? Com a graça de Deus. Vão ser muitas madrugadas, né? Não esqueça, meu irmão, minha irmã, de dar uma passadinha da bio e baixar o e-book, baixar o... dê uma passadinha também no nosso canal do YouTube, que tem cursos excelentes. Usando. Também temos outros cursos, apareça lá no YouTube, no Spotify, nós temos podcasts, blog do Instituto Parresia, lá com Shalom, @Instituto Parresia, você pode encontrar muitos artigos leigo na sociedade atual. Hoje mesmo nós estamos com um artigo sobre personalismo do Emanuel Magalhães, que é diplomata. Vale a pena você dar uma passadinha lá no nosso blog, certo? Tá tudo no link da bio, apareça lá, tá certo? Meus irmãos, tá aqui com shalom.org/parresia. Obrigada, Adriana. É isso aí, Instituto Parresia. Pronto, vamos lá. Deus te abençoe. Deus abençoe os teus estudos, continua firme. Obrigado. O Emanuel está te mandando. Tá bom. Um abração também para Emanuel, demais. Um abração aí em todos. Estou seguindo aqui o Instituto Parresia, já está na minha playlist do Spotify. E também perguntaram se vai haver um conteúdo do Instituto Parresia direcionado para ideologias. Vai sair durante esses dias aí um infográfico e um conteúdo sobre as ideologias, tá bom? Deus abençoe a todos. O infográfico está no forno, viu? Vai sair. Tá no forno. E quem escreveu o infográfico foi o Vitor. Então, tá uma maravilha. Olha aí. Um abraço. Pois é. Deus te abençoe. Um abração. Tchau, gente. Até mais.